Bolsonaro foi eleito presidente do Brasil e interrompeu a série de vitórias do PT, que vinha desde 2002. Estou muito orgulhoso de ter feito parte da maior campanha popular voluntária da história do Brasil. Este ano a onda Bolsonaro passou uma borracha no PT, em todo o país. Uma onda não, um tsunami. Candidatos desconhecidos da política, iniciantes, apoiaram Bolsonaro, concorreram e ganharam as eleições contra grandes figurões políticos. Um exemplo é Dilma Rousseff, que perdeu para o Senado em Minas Gerais. Não adiantou todas as capas e revistas denigrindo a imagem de Bolsonaro. Até que enfim acabou a campanha suja do PT nessas eleições. Aliás, acabou o PT. Pode fechar a tampa do caixão. Pouco a pouco está virando pó. Não adiantou a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, ter ajuizado uma ação de inconstitucionalidade contra a reintrodução do voto impresso nas eleições. Não adiantou o STF ter derrubado o voto impresso. Não adiantou os adversários chamarem o Bolsonaro de bozo. Para os mais novos, vou explicar o que é bozo. Era um palhaço que aparecia na TV no tempo da minha infância. Devemos respeitar os palhaços, os profissionais do circo e os profissionais do humor. Sou amigo dos palhaços, sempre me deram alegrias. O que não admito é a palhaçada que ocorre em Brasília. O que eu odeio é a política do pão e circo praticada pelos palhaços corruptos do colarinho branco. Não adiantou tantas fake news. Não adiantou os adversários dizerem que Bolsonaro ameaçou de morte a sua ex-esposa. Ela gravou um vídeo desmentindo a ameaça e o elogiou, dizendo que foi um bom pai. Não adiantou os adversários chamarem o Bolsonaro de racista, machista, nazista, fascista, misógino, xenófobo, coiso, nem usarem o novo rótulo de anticristo. Relembro que, misteriosamente, a Bíblia que Haddad recebeu de presente foi encontrada no lixo. Bolsonaro não jogou nenhuma Bíblia no lixo. E é ele que é o anticristo? Não adiantou o Haddad e sua vice comungarem na missa, se aproximarem dos evangélicos e dos líderes das religiões afro. O povo não é tolo, percebe claramente quem fala a verdade e quem fala da boca para fora. Apenas para constar e para conquistar votos. Respeito todas as religiões, mas como estamos falando de missa, e já que sou católico, apostólico romano, quero mandar um grande abraço para o padre da Igreja Sagrada do Coração de Jesus. E um beijinho na Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, mãe de Jesus. Não adiantou tantas mentiras dos adversários. Foi uma grande agonia para mim ver aquela palhaçada dos jornalistas da TV anunciando que Lula liderava as pesquisas de intenção de votos. Outra agonia foi ver o nome do Haddad ser registrado como vice na chapa do ex-presidente. Ele estava preso. Ele está preso. Depois veio a história do Lula livre. Depois veio a repentina mudança nas cores do PT. Surgiu o nojento plano de governo do PT que pretendia fazer outra Constituição. Em resumo, a vitória do PT seria um verdadeiro presente de grego para o Brasil. Um verdadeiro cavalo de Troia. Não adiantou os adversários tentarem tirar o Bolsonaro de combate, darem uma facada nele para ceifarem a sua vida, como ceifaram do candidato Eduardo Campos, na queda do avião, nas eleições presidenciais de agosto de 2014. Cair outro avião ficaria muito na cara, né? Não adiantou a imprensa corrupta e tendenciosa fazer um grande espanto com a manchete: em foto no hospital, Bolsonaro simula armas nas mãos. Não adiantou a imprensa corrupta ter tentado induzir os eleitores a erro, através das intenções de voto falsas das pesquisas do Datafolha. Não adiantou a cantora Daniela Mercury e as atrizes da Globo lançarem a hashtag Ele Não, com medo de perder os benefícios da Lei Rouanet. Receberam uma verdadeira avalanche de dislikes no YouTube. Não adiantou o cantor Roger Waters, do Pink Floyd, se manifestar no show dele contra Bolsonaro. Recebeu uma tremenda vaia. Não adiantou Haddad ter chamado o general Mourão de torturador. O cantor Geraldo Azevedo acusou, se enganou e se desculpou. Haddad sabe que não foi verdade e até agora não pediu desculpas ao general. Não adiantou Haddad prometer reduzir o preço do gás de cozinha, visando conquistar o eleitor de baixa renda. Apesar do alto preço do gás, o brasileiro não se vendeu e defendeu sua democracia. Votou corretamente. Não se deixou iludir pelas promessas de baixar gás e promessas assistencialistas. Acompanhei de perto todas as fases dessa eleição. Fiz até contagem regressiva. 5,
4, 3, 2, 1. Votei antes do almoço. Veja como foi. Acabei de votar agora, missão cumprida, a sorte está lançada. Peguei meu título, comprovante, documento com foto, OAB. Agora vamos esperar o resultado das urnas. Veja como foi o momento da vitória. Bolsonaro eleito presidente do Brasil. Estão vibrando aqui, ó. Graças a Deus, o catarinense, o brasileiro, votou corretamente, tá? Elegeu o comandante Moisés, nosso governador aqui. Uma vitória com V maiúsculo, esmagadora, aqui em Santa Catarina. Jair Messias Bolsonaro, eleito presidente do Brasil. Graças a Deus, o brasileiro votou corretamente para deputado federal, estadual, senadores, governador e presidente. Vários políticos bons estão entrando ali. Ó. 2019, graças a Deus, estamos no rumo certo. Brasil, rumo ao progresso. Vitória! Bolsonaro já começou bem, rezando e agradecendo a Deus pela sua vitória. Acompanha desde o homem mais simples nas ruas do município mais simples desse país. Levantou uma bandeira, desde aquela senhora que orava de madrugada, a outra que rezava, evangélicos, espíritas, católicos, confissões de fé de um país majoritariamente cristão. Obrigado, Jesus, pela família dele, pelos filhos, pela esposa, pelo cuidado. Ó Deus, porque se tornaram guardiões da vida dele mais que nunca, num momento difícil. Obrigado por essa hora de festa no Brasil e no mundo. Agradecemos em nome de Jesus. O Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Vitória! Amém! Graças a Deus aí, ó, eleito presidente do Brasil, Jair Messias Bolsonaro. Graças a Deus, agradecendo a Deus pela vitória, com V maiúsculo. Quem tem Deus tem tudo. O pouco com Deus é muito, e o muito sem Deus é nada. Não me lembro de ter visto sendo igual nos últimos anos, nos mandatos do FHC, Lula e Dilma. Deus sempre é deixado de lado. Parabéns, senador Magno Malta, pela linda oração. Na segunda-feira, acordei cedo e fui ansioso comprar o jornal A Notícia. Que alegria ver essa capa aqui, ó, estampando as fotos do Bolsonaro e do comandante Moisés. Comandante Moisés conseguiu uma verdadeira façanha. Na luta de Davi contra Golias, ele se elegeu governador de Santa Catarina, vencendo o candidato Gelson Merizio, candidato com larga experiência política, que já foi vereador, deputado estadual em várias oportunidades, inclusive sendo o deputado estadual mais votado da história de Santa Catarina. Moisés tinha 1% das intenções de voto no início das eleições e foi eleito com 71% dos votos. Teve 2,64 milhões de votos e se tornou o governador mais votado da história de Santa Catarina. O recorde era do governador Raimundo Colombo, com 1,81 milhão de votos em 2014. Bolsonaro venceu em 21 capitais, Haddad venceu em apenas 6. Bolsonaro conseguiu cortar todos os tentáculos do PT do poder. Partido corrupto que estava enraizado no Palácio do Planalto há 14 anos. Bolsonaro é realmente um fenômeno eleitoral. Quem o apoiou foi eleito. O Palácio dos Bandeirantes foi conquistado pelo governador João Dória, em São Paulo. Muitos novatos e muitos militares chegaram ao poder. Wilson Witzel apoiou Bolsonaro e foi eleito governador do Rio de Janeiro. Romeu Zema declarou apoio ao Bolsonaro e foi eleito governador em Minas Gerais. Coronel Marcos Rocha foi eleito governador em Rondônia. Comandante Moisés foi eleito governador de Santa Catarina. Ficou claro que as raposas corruptas da velha política não sabem surfar grandes ondas. E o tsunami Bolsonaro não falhou. Bolsonaro ganhou. Onde estão os eleitores nazistas agressivos do Bolsonaro? Onde está a intolerância e a carnificina contra os militantes do PT, contra os gays e contra os negros? Está comprovado que isso sempre foi uma grande mentira. A vitória de Bolsonaro foi um divisor de águas para a imprensa brasileira, que não agiu de modo imparcial. A vitória de Bolsonaro provou que o povo não acredita em tudo o que a grande mídia diz. A vitória de Bolsonaro provou que o povo o absolveu dos embates que teve com a deputada Maria do Rosário e com o deputado Jean Willis. A vitória de Bolsonaro provou que o povo concordou com o impeachment da ex-presidente Dilma e que entendeu que o mesmo não foi golpe. Tanto é verdade que ela não se elegeu senadora por Minas Gerais. Desde o início, Bolsonaro foi a favor do impeachment de Dilma, enquanto os outros parlamentares se acovardaram, se omitiram e ficaram em silêncio. A vitória de Bolsonaro provou que é possível fazer uma campanha limpa, barata, sem alianças corruptas,
sem Caixa 2, sem utilizar o fundo eleitoral partidário, sem auxílio milionário das empresas e sem tempo de TV. Olha só o comitê modesto dele em Joinville. A vitória do Bolsonaro provou a força que a internet tem e que hoje o tempo de TV é dispensável. Se fosse primordial para uma campanha vitoriosa, o candidato Geraldo Alckmin teria sido eleito, pois possuía 5 minutos de TV e Bolsonaro apenas míseros 8 segundos. Não viu na TV? Eu também não. Então vamos conferir? Vamos caminhar juntos em defesa da família e da nossa pátria. Rumo à vitória. A vitória do Bolsonaro provou que participar dos debates da TV não são primordiais para a vitória de candidatos. Bolsonaro e o comandante Moisés faltaram debates e foram eleitos com ampla vitória. A vitória de Bolsonaro provou que o povo é contra o Estatuto do Desarmamento e quer ter uma arma para se defender, é contra o kit gay, é contra a liberação das drogas, valoriza a família, as tradições e os princípios religiosos. Enfim, provou que o povo brasileiro é conservador. A vitória de Bolsonaro foi ótima para as Forças Armadas, pois os militares terão agora 2 pessoas íntegras para serem seus chefes supremos. 2 colegas de farda, Bolsonaro e General Mourão, os quais chegarão ao poder em 2019 não pela ditadura militar, não pela intervenção militar. Chegarão ao poder pela democracia, pelo voto legítimo do povo. Portanto, estão totalmente legitimados para tal. Não adianta a esquerda vir com mimimi e falar que foi golpe. Os militares sentiam vergonha de serem comandados por Lula e Dilma e atualmente sentem vergonha de serem comandados pelo presidente Michel Temer. A vitória do comandante Moisés foi ótima para a Polícia Militar de Santa Catarina, pois os militares terão agora um coronel bombeiro para ser o seu chefe máximo do Poder Executivo estadual. Como Bolsonaro não conseguia conversar pela TV com seus eleitores em apenas 8 segundos, ele conversava pela internet, sem limitação de tempo e de forma gratuita. Os seus filhos o ajudaram na empreitada. Olha só a estrutura de primeiro mundo que ele utilizou para se comunicar com seus eleitores. O outro lado está ativo, continua aí trabalhando. Estou vendo artistas na rua, com cartaz no peito, né? Tá com dúvida? Pergunte para mim. Perguntar para um vampiro, né? Se ele quer sangue, pô. É que alguns estão fazendo, aquele papo, aquela conversa para banho e dormir. Só faltou botar embaixo esses artistas, né? Pergunte para mim, eu não posso perder a Lei Rouanet. Faltou botar isso embaixo. Mas olha só, nós estamos num momento decisivo para o futuro do Brasil. Está bem claro, ninguém nega, as eleições são polarizadas. O que nós tivemos aqui ao longo dos últimos 13 anos, com o PT esculhambando o Brasil, com uma corrupção nunca vista na história mundial, é um partido que arrebentou com... Segundo informações da Justiça Eleitoral, Haddad gastou 34 milhões de reais na campanha, primeiro e segundo turno, e perdeu. Bolsonaro gastou apenas 1 milhão e 700 mil, fazendo vaquinha virtual, e venceu. A vitória de Bolsonaro provou que para Deus nada é impossível. Parabéns ao Cid Gomes, irmão do Ciro Gomes, que avisou aos petistas. Tem que pedir desculpa, tem que ter humildade, reconhecer que fizeram muita besteira. É assim. O Lula tá preso, babaca. Vai fazer o quê? Isso é o PT. O PT desse jeito merece perder. Parabéns ao rapper Mano Brown, que tinha avisado os petistas. Não conseguiu falar a língua do povo? Tem que perder. Tem que pagar mesmo. Parabéns a Regina Duarte, renomada atriz da Globo, que não aderiu à modinha das suas colegas, do hashtag Ele Não. Parabéns ao empresário Luciano Hang. Não poderia esquecer de cumprimentar o Luciano Hang, o dono da loja Avan, rede de departamentos. Ele é catarinense, da cidade de Brusque, um exemplo de empresário que atuou de modo combativo nessas eleições, incentivando nas suas redes sociais o eleitor a votar em Bolsonaro. Então quero parabenizar esse ilustre cidadão catarinense pela combatividade que ele atuou nessas eleições. Percebi a enorme falta de educação, falta de fair play do candidato Haddad no discurso da derrota. Ele não cumprimentou o Bolsonaro pela sua vitória. Não sabe o que é democracia? Não sabe perder? Observei também essa falta de educação também em São Paulo,
Os tucanos Fernando Henrique Cardoso, Geraldo Alckmin e José Serra não telefonaram para o governador recém-eleito João Dória, dando os parabéns. O motivo é que Dória de imediato apoiou o Bolsonaro no segundo turno e o PSDB não apoiou. Pela sua conduta reprovável, Haddad sofreu várias pressões da mídia e contra sua vontade se manifestou na segunda-feira pelo Twitter e cumprimentou o Bolsonaro. Em breve, nosso Brasil estará sob nova direção. Em breve começará a faxina pesada na nossa política. Todos os brasileiros estão de parabéns. Quero parabenizar especialmente os eleitores que moram em Joinville, pois votaram mais uma vez corretamente e pulverizaram o recorde que era do Lula. Em 2002, 67% dos votos joinvilenses foram para Lula. Em 2018, 72% dos votos joinvilenses foram para Bolsonaro no primeiro turno. E esse número aumentou ainda mais no segundo turno. 83% dos votos joinvilenses foram direcionados para Bolsonaro. Colocamos o recorde de Lula no chinelo. Bolsonaro seguirá grandes líderes mundiais, como Churchill, e não o revolucionário socialista Karl Marx. Enquanto o PT quer ver juiz Sérgio Moro na cadeia, eu quero vê-lo atuando no Ministério da Justiça, no governo Bolsonaro. Ou na Corte Máxima da nossa Justiça, atuando como ministro do nosso STF, órgão tão desacreditado. Quero agradecer a você que me acompanhou de perto, que sabe o quanto me esforcei, me dediquei para a vitória do Bolsonaro. Você que assistiu os meus vídeos, tenho certeza que consegui vários votos para ele, tanto nas redes sociais quanto nas ruas. O ano 2018 vai ficar na história. O ano que nossa democracia deu provas que está amadurecendo. O ano que o povo demonstrou que está acordando do seu sono profundo. O ano que o Brasil saiu da bolha do PT. É difícil colocar a mão no fogo por alguém. Podemos nos queimar. Porém, eu sempre defenderei o meu país, os valores nos quais eu acredito, pois para mim são inalienáveis. Acredito que realmente o Bolsonaro continuará agindo de maneira correta, honesta e que vai defender a Constituição, a democracia e a liberdade. E vai honrar todos os votos que recebeu. Não é necessário ter medo dos governantes. Não tenha medo do Bolsonaro. Basta que você viva como cidadão de bem, não faça besteiras, não cometa crimes e não sentirá o peso da lei sobre o seu lombo. Em março de 2016, Lula falou: eu quero dizer, se quiseram matar a jararaca, não bateram na cabeça, bateram no rabo. E a jararaca está viva como sempre esteve. Com a vitória de Bolsonaro, nós brasileiros que amamos nosso país, até que enfim pisamos na cabeça da jararaca. Deixe seu comentário, compartilhe o vídeo com seus amigos, se inscreva no canal e vamos juntos debater política. Um grande abraço do seu amigo Pacelli e te aguardo no próximo encontro.